Fala galera, como é que vocês estão por aí? Pois é, e o que já estava sendo cotado para acontecer, finalmente aconteceu. Jürgen Klopp é oficialmente o técnico da seleção alemã, mas será muito mais do que isso. Vamos fazer alguns comentários sobre a nova escolha da DFB para o comando técnico da seleção. Mas no dia 24 de julho, Jürgen Klopp finalmente é apresentado como o técnico da Alemanha. Porém, todavia, contudo, a gente precisa fazer algumas análises da sua primeira entrevista como técnico da seleção alemã e mais precisamente de algumas palavras que rondaram aí, né, estouraram aí na internet brasileira, dele falando algumas coisas a respeito, alguns cortes da entrevista inicial dele como técnico da seleção. Antes de tudo, a gente já havia falado sobre isso, principalmente as questões que envolveram as negociações para chegar nesse momento. O Klopp atualmente estava fora dos gramados, atuava na Red Bull, num trabalho de chefe de futebol global na Red Bull, um cargo que muita gente do futebol alemão não sabia bem para que era, não sabia bem para que servia, e ele sai da Red Bull exatamente como todo mundo imaginou. Ainda ninguém entendeu muito pouco o que raio significava ser esse chefe de futebol global. Isso além do que a gente tem que entender, que os times e a trajetória da Red Bull dentro do futebol alemão não é vista com os melhores olhares pelas bandas de lá. Existe muita crítica a respeito dessa incursão da Red Bull dentro do futebol alemão. Existia algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Quais eram as negociações para se liberar o Klopp do seu atual cargo dentro da empresa e ser o sucessor do Julian Nagelsmann? Muita gente falava que ele seguiria como trabalhando na Red Bull, né, agora como embaixador, também trabalhando em ambos, né, o que muita gente dentro do futebol alemão não achou uma ideia das mais favoráveis, porque teriam aí limites éticos, né? Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi... O acordo acabou sendo relativamente simples, com as conversas entre a Red Bull e Klopp e a Federação Alemã. E aqui, por exemplo, o que o The Athletic deixa claro, e que também o Bild e outros grandes jornais do futebol alemão observaram, é exatamente isso. Os contornos do contrato foi um valor aí de 7 milhões de euros por ano, algo que é muito próximo do que o Nagelsmann também recebia como técnico da seleção. Um contrato que vai ter a duração até a próxima Copa do Mundo, podendo aí ser estendido dependendo do que aconteça daqui para frente. Outra coisa que ficou muito clara aqui, e aí que talvez aí foi algo muito facilitado pela própria Red Bull, pelo diretor-geral da Red Bull, que é o Oliver Mintzlaff, é que ele simplesmente foi liberado de qualquer trabalho ou exercício que pudesse continuar na Red Bull. Foi liberado da antiga empresa sem qualquer outra obrigação contratual, então ele não vai seguir como um embaixador, ele está liberado, vai ser o técnico da seleção alemã e outras atividades dentro dessa parte de técnico. E aí o que ficou acordado entre a Red Bull e a Federação Alemã é que a própria DFB vai fazer aí uma contribuição de 1 milhão de euros para a fundação beneficente da empresa, e outra coisa vai ser que serão feitos aí 3 jogos da seleção, 3 jogos internacionais, que serão realizados em Leipzig, onde fica o clube da Red Bull, que é o RB Leipzig. Ok, esses foram os termos do contrato, né? E entre os termos do contrato, e aí eu achei extremamente interessante para o cargo de Relações Públicas e Comunicação da Red Bull, é que a Red Bull libera o Klopp, o que era algo pedido em toda a Alemanha, que o Klopp assumisse a seleção alemã. Então é óbvio que, como uma empresa, eles não colocariam empecilhos, né? Ao mesmo tempo, eles foram muito bem ao deixar claro, né, que não, só queremos essas pequenas coisas, né? Você contribui aqui com a nossa fundação beneficente, né, e se compromete, né, totalmente a reerguer a seleção alemã, tirando dessa má fase em que se encontra a equipe alemã. Jogou pra galera totalmente, e tá certo, não tá errado. A Red Bull, sobre a face, o rosto de Oliver Mintzlaff, foi muito bem nesse acordo. E aí, fazendo uma análise bem específica, acho que o Klopp ele pega talvez realmente aí, e ele falou isso abertamente na entrevista de apresentação sobre ele ser agora o técnico da seleção alemã. Klopp ele assume uma posição muito mais importante do que o Nagelsmann assume, porque ele vai ter funções extremamente mais abrangentes dentro do seu período na Alemanha. Nagelsmann era, né, quando o Nagelsmann, quando chegou à seleção alemã, veio para assumir como um cargo de técnico. Então ele era o técnico, o selecionador nacional.
Trazia os melhores que ele achava para as funções, montava a sua seleção alemã, pensava os jogadores alemães que ele achava que estava disponível ali, e cumprir sua função como técnico. O que vai ter de diferente no caso do nosso querido Kloppão da Massa. Kloppão da Massa será não apenas o técnico da seleção alemã, mas ele vai incluir junto aí um trabalho estrutural dentro do futebol alemão. O Klopp vai assumir uma função extremamente importante dentro da crise institucional, da crise de identidade que o futebol alemão ele apresenta ter nesses últimos anos, porque ele não vai ser apenas o técnico alemão, ele vai ser muito mais que isso. Ele vai ser adicionado dentre todas as estruturas de formação do futebol alemão, de identidade, de filosofia de jogo, de categorias de base. Ele vai ter um cargo extremamente mais abrangente. A DFB está dando nas mãos do Jürgen Klopp uma carta branca para ele fazer e participar de processos estruturais muito mais além de ser apenas o selecionador, o cara que cuida da seleção alemã. E aqui é muito notadamente, muito claro de que o Jürgen Klopp talvez aí assuma o maior trabalho e o mais complicado trabalho que ele pegou, né, nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Ele não assume apenas como um técnico, mas como um cara que precisa tornar a Alemanha forte a nível internacional, como um dia ela já foi. Muitas e muitas vezes com equipes individualmente abaixo de outras rivais, mas que sempre aparecia nos momentos mais difíceis e vencia jogos de maneiras muitas vezes inacreditáveis. E assusta muito os resultados que a seleção alemã tem tido nos últimos anos, não apenas pelos resultados em si, mas pela maneira como eles têm sido, sabe? É uma equipe sempre muito frágil, é uma equipe que defende muito mal, estruturalmente você percebe que o projeto do reboot de 2000, do início dos anos 2000, que culminou basicamente na geração Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos e por aí, né, que uniu o melhor dos dois mundos, né, um futebol de associação, de posse de bola, que você vinha com nomes jovens, recentes, que apareceram após aquele período muito ruim, negro e conturbado do futebol alemão ali por volta dos anos 2000, ali do início dos anos 2000, que ainda assim eram melhores do que esse, porque você tinha um norte a seguir, basicamente, né? Ainda que esse norte tivesse estagnado, né? Ficado no passado. Mas você percebia claramente ali a união dos dois mundos, daquele futebol mais potente, né, fisicamente, vertical ao extremo, das bolas aéreas, do camisa 9 que era marcador de gols, que ainda tinha no Klose essa figura, que ainda tinha no Mário Gomes essa figura, né, mas você unia aquilo com o talento e a qualidade de jovens jogadores já formados dentro dessa nova estrutura que o futebol alemão se reorganizou, com Toni Kroos, com Mesut Özil, com o Boateng, que apareceu como o zagueiro, o Neuer se consolidando como um grande goleiro do futebol mundial, e nomes que estavam no banco também, enfim. Você viu em 2014 a união do que tinha de melhor, do novo, do antigo e do novo, né? E hoje você tem, excepcionalmente, uma Alemanha que não tem grandes craques a nível mundial, não tem. Não existe um estilo reconhecível de identidade de futebol nessa seleção alemã. Existe um arremedo, uma cópia, um cosplay, como eu falei em algumas lives que eu fiz pós-jogos da Copa do Mundo, e uma fragilidade muito grande que fez uma seleção do Paraguai com garra, com muita vontade, defensivamente muito boa, mas muito tímida ofensivamente, conseguir tirar a Alemanha da forma como equipes como essa conseguem fazer. Nos pênaltis, depois de muita luta, muito brigar, de segurar o jogo, né? Há questões muito profundas no futebol alemão que precisam ser resolvidas. E o Klopp vai ter que se debruçar sobre esses problemas. Um desses problemas é as categorias de base. O futebol alemão não tem produzido tantos jogadores que como produzia em outros momentos, em quantidade e em qualidade, né? Então há poucos artilheiros natos. O grande atacante do futebol alemão, Dennis Undav, Kai Havertz nem é um atacante assim de tantos gols dessa maneira. Não existe tantos especialistas defensivos de boa qualidade como o futebol alemão teve em outros momentos. Grandes zagueiros, grande gargalo e um grande problema que o futebol alemão ele tem que começar a perceber. E eu acho que o que é mais importante nesse momento é que isso já tem sido se comentado, tem sido se reclamado, e o Jürgen Klopp ele tem sido uma estratégia, foi trazido pela DFB também com esse pensamento. Estamos trazendo sim um novo técnico, mas não estamos resolvendo problemas pontuais.
Estamos resolvendo problemas estruturais também para tentar resolver os problemas estruturais que o futebol alemão tem tido nesses últimos anos. O futebol ele é muito dinâmico, cara. Ele é muito dinâmico. O futebol alemão se reestruturou no início dos anos 2000, mas perdeu o fio da meada. Então, assim, pessoal, existiu um projeto. Foi um projeto que trouxe o futebol alemão a ser forte durante um bom período do ciclo e formou grandes jogadores. Mesmo o Özil, o Toni Kroos nunca seria dentro dos moldes antigos do futebol alemão. É como eu falo mais uma vez, o Toni Kroos ele é um personagem fundamental para a gente entender isso. As escolas de futebol da seleção alemã que descobriram, a qual o Toni Kroos foi descoberto, por exemplo, ele era de uma cidadezinha do interior da Alemanha, em que essa nova estrutura que o futebol alemão montou após aquela crise que a Alemanha teve de formação de talentos, Toni Kroos jamais seria achado. O futebol é muito cíclico e a Alemanha tem cometido os mesmos erros. Os times alemães, além deles não serem mais aquelas equipes, além dessa nova Alemanha ser muito frágil, o novo modelo ele exacerbou algumas dessas fragilidades a não produzir grandes craques ou mesmo especialistas de posições que o futebol alemão precisa. O futebol alemão não consegue mais formar artilheiros, defensores muito fortes. O futebol alemão se voltou para a posse de bola, o futebol alemão se voltou para o domínio do adversário com a posse de bola, mas não formou uma geração tão boa para fazer isso. Então, assim, os principais craques que se achavam que iriam se transformar em grandes craques do futebol mundial, como o Musiala ou o Wirtz, por exemplo, eles não se tornaram esses craques. Tem condições de se tornar? Tem, são ótimos jogadores. Mas não existe um grande craque no futebol alemão. O Klopp vai ter um trabalho gigantesco, cara. Um trabalho gigantesco. Talvez, como eu falei novamente, vai ser, de fato, o trabalho mais complicado que o Klopp vai ter nesses últimos anos. Porque o futuro do futebol alemão, em muitos aspectos, está na mão do trabalho que o Klopp vai fazer daqui para o futuro. Não é apenas a equipe, mas toda uma estrutura do futebol alemão vai estar sobre o viés do nosso querido Jürgen Klopp. Kloppão, que traz junto com ele aí, que são os auxiliares Peter Krawietz e Pepin Lijnders. Além dele, o Sven Bender, quem lembra dos irmãos Bender, que jogou com ele lá no Borussia Dortmund, no grande momento do Borussia Dortmund, assume a posição na DFB, após a saída do Andreas Rettig, que eu também falei por aqui. Bender vai ser esse cara. Klopp é uma figura notadamente carismática. Klopp é uma figura notadamente, por ser essa pessoa comunicativa, esteve na televisão alemã pelos últimos 20 anos. Desde quando ele apareceu ali, na primeira crise do futebol alemão ali, na Euro 2000, onde a equipe foi eliminada na primeira fase, acho que se não me engano, em 2004. Bom, naquela época, na Sport One, ele apareceu falando sobre o que ele achava, né? Porque a Alemanha vivia uma crise tão forte de construção, de formação de talentos. E ele, ao lado do seu mentor, o Ralf Rangnick, trouxe suas ideias ali, e era engraçado que eu acho que você acha até esse vídeo deles comentando sobre isso, em contraponto com o Bright, né, que traz aquela visão um pouco mais conservadora, porque essa é uma equipe que não tem a mentalidade, papapá, e eles foram, e Ralf e o Klopp eram extremamente pontuais, né, sobre as suas críticas, porque o futebol estava dessa maneira, porque o futebol alemão não estava conseguindo os resultados que conseguiam ter anteriormente. Mas é um Klopp que é um Klopp que se mostrou disponível. Quando o Klopp falas, não mexam, se vocês acharem que o meu trabalho é ruim, podem me tirar, se vocês acharem que eu não sou o melhor possível para estar nesse cargo, podem me tirar, não tem problema, se vocês mexerem com a minha família, podem me tirar. Ele falou isso especificamente para a imprensa, porque o que aconteceu com o Nagelsmann e com alguns jogadores não foi muito bacana, né? Eventualmente se colocou muito a culpa do fracasso nessa Copa do Mundo dos Estados Unidos, porque vazaram algumas coisas com relação a família dos jogadores, principalmente do Nagelsmann, onde teve uma foto dele com a esposa dele fazendo na bicicleta, fazendo passeios de bicicleta. Aquilo atravessou a esfera privada de alguns jogadores da seleção alemã, né, e também do técnico na época da Alemanha, que era o Julian Nagelsmann, e é algo que ele não gostou, né? Falou, já começou com aquela coisa que a imprensa tem que ajudar e não sei o quê, e aí eu já não concordo tanto com o Klopp, porque a imprensa não tem que ajudar nada, a imprensa tem que fazer o seu trabalho. Então essa parte porque a imprensa tem que ajudar, que não sei o quê, essa parte do Klopp eu já não concordo, a imprensa tem que fazer o seu trabalho. Agora o Klopp não pode também estar querendo pautar que o jornalismo tem que fazer ou deixar de fazer. Aí, sinceramente,
Me desculpa, mas não é, não tem que ser. O Klopp não tem que se meter com isso. O Klopp tem que se meter com um trabalho que, honestamente, é muito complicado. E que ele vai ter que assumir um trabalho muito complicado e muito mais profundo para gerenciar o que precisa ser gerenciado dentro do futebol alemão. Foi uma entrevista inicial dura, né? É um Klopp que mudou substancialmente, ele é sim um cara carismático e tal, mas ele se mostrou e ele tem se mostrado um gerenciador muito duro, um gerenciador que quando precisa despachar, demitir, ele o faz. Eu fico muito com a análise que o Philipp Lahm deixou, tanto na Kicker como no Die Zeit, ou que também eventualmente o texto dele apareceu no The Athletic, que o futebol alemão vive uma crise de identidade completa. O futebol alemão mudou para poder estar na crista da onda novamente, estar mais inteirado com o que o futebol atual se apresentava. O problema é que o futebol ele é dinâmico, muito dinâmico. E projetos em longo prazo sempre vão ter problemas. E sempre será momento de revisar esses projetos, revisar ações, revisar planos, metas e tudo. Tem que ser feito. A Alemanha vive uma crise de identidade completa. Não é apenas uma Copa do Mundo errada, uma Copa do Mundo ruim, um pênalti perdido. Não. É muito mais do que isso. O futebol alemão se esqueceu exatamente de quem era, do que o fez chegar até a ser uma das seleções mais temidas. Então eu concordo muito com o Lahm quando ele fala que a Alemanha perdeu a sua identidade de futebol. É concepção de jogo, sabe? É uma concepção de jogo, de saber quem se é. É preciso saber quem se é para poder pensar o futuro. E eu acho que a Alemanha esqueceu um pouco disso ao tentar imitar, fazer uma cópia barata e mal feita do que é o futebol espanhol. O futebol espanhol joga da maneira como eles são. Eles descobriram uma forma filosoficamente engendrada dentro dos seus clubes de como jogar futebol. A Alemanha não pode se reduzir a um cosplay mal feito do futebol espanhol. É preciso voltar a uma concepção do que é o futebol alemão. Eu até trago aqui como o texto que o Philipp Lahm coloca aqui, bem no finalzinho, quando ele diz: quanto a um sucessor, não vou apontar um nome aqui. A questão mais importante vem primeiro. O futebol alemão precisa decidir como quer jogar. Então ele bota aqui: somos Espanha? Somos Argentina? Somos França? Não. Somos a Alemanha e jogamos o nosso próprio futebol. Devemos resgatar a nossa identidade e fazê-lo com convicção. É o nosso jeito, a nossa cultura e não podemos esquecê-la. Só depois de resolvermos isso é que poderemos abordar a questão de quem personifica essa ideia, quem pode construir a equipe em torno dela, dia após dia. Essa pessoa pode ser alguém novo, mas a ordem importa. Primeira maneira como queremos jogar, depois o técnico que se encaixa nesse estilo. Inverter esses dois passos significa, mais uma vez, tratar o sintoma em vez da causa. Então eu acho muito interessante que a Federação Alemã e o futebol alemão esteja voltando para o divã, porque é necessário. O futebol alemão precisa voltar para o divã. Precisa entender quem é, como quer jogar, para depois poder fazer movimentos estruturais. O Jürgen Klopp chegou já com esse pensamento e já comandado por ele. As estruturas do futebol alemão estão abertas para o Klopp. Vamos ver o que será feito daqui para frente. Muito curioso com isso, tá? Valeu, pessoal. Acho que é isso, tá? Qualquer coisa, estamos seguindo com mais análise do futebol alemão. Valeu, até mais.